Em 2015, um caso publicado na revista científica Otology Neurotology chamou a atenção de otorrinos nos Estados Unidos. Uma paciente começou a fazer lavagem nasal de grande volume após uma cirurgia nasal. E pouco tempo depois, ela desenvolveu uma infecção no ouvido e na mastoide. O caso foi publicado por médicos da Mayo Clinic, uma das instituições mais respeitadas do mundo na otorrinolaringologia. E o que mais chamou a atenção no artigo foi justamente isso. A lavagem nasal, que normalmente é segura e recomendada, tinha se tornado um problema pela forma como foi feita. Isso porque nariz e ouvido são conectados por um canal chamado tubo auditivo. E dependendo da pressão e do volume da lavagem, o líquido pode alterar a pressão dentro do ouvido médio. Agora calma, isso não significa que a lavagem nasal faz mal. Muito pelo contrário, a irrigação nasal tem benefícios comprovados na rinite, sinusite e no pós-operatório nasal. Mas tem um erro muito comum que pode transformar uma simples lavagem nasal em um trauma dentro do ouvido. E é exatamente isso que quase ninguém explica direito. Hoje eu vou te mostrar quando que a lavagem nasal pode causar inflamação no ouvido, quais sinais merecem atenção e como fazer a lavagem nasal do jeito correto para evitar problemas. Meu nome é Rafael Pontes, sou médico otorrinolaringologista e te ajudo a respirar e ouvir melhor. Primeiro, otite não significa necessariamente infecção. A palavra it significa inflamação. Então a pessoa pode ter uma otite bacteriana, viral ou uma otite inflamatória. E sim, uma pressão excessiva pode causar uma irritação dentro da orelha média, porque nariz e ouvido eles se comunicam pela tuba auditiva. Quando a lavagem nasal é feita com muita força, principalmente quem está inflamado, o soro pode subir através desse canal. E aí começam os sintomas como ouvido tampado, dor, pressão, estalos, sensação de água dentro do ouvido e até uma redução da audição. E isso não é raro no consultório. E principalmente nas pessoas que usam esses squeeze bottle, as famosas garrafinhas, que fazem com muita pressão, tentando limpar o nariz a qualquer custo. O erro mais comum é que as pessoas acham que a lavagem nasal funciona na pressão, mas ela funciona no fluxo, e isso muda tudo. Quanto maior a pressão, maior é a chance do líquido encontrar caminhos errados. E o principal deles é a tuba auditiva. Inclusive, estudos mostram que pacientes com rinite, sinusite e disfunção tubária têm mais alteração de pressão dentro do ouvido médio, quando existe inflamação nasal associada. Então o problema normalmente não é o soro, é força excessiva, volume exagerado, técnica errada ou fazer a lavagem quando o nariz está muito inflamado. Quem tem mais risco? Isso é muito importante, pois nem todo mundo tem o mesmo risco. Pessoas com rinite, sinusite, desvio de septo, gripe ou com tuba auditiva mais sensível podem sentir mais facilmente os efeitos da lavagem nasal. E aqui entra um dado muito importante. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Milão publicaram um estudo que a lavagem nasal realmente é eficaz, mas que a orientação correta da técnica é fundamental para evitar complicações e melhorar a segurança do procedimento. Ou seja, a lavagem nasal funciona quando é feita do jeito certo. Por isso que nesse canal, o nosso foco é trazer informações relevantes para a sua saúde. Por isso que o seu like é muito importante para nós. E é ele que vai servir de métrica para a gente saber se a gente está indo no caminho correto, quanto à entrega de conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado. A técnica correta de fazer a lavagem nasal é mais simples do que muita gente imagina. A cabeça levemente inclinada para frente, manter a boca aberta, uma pressão suave e deixar o líquido correr suavemente, apertando a garrafa de forma bem suave. A gente vai sentir o líquido escorrer e descer pelo outro lado, de boca aberta. O objetivo não é lavar na marra, é irrigar. Outro ponto, não precisa apertar o frasco com muita força. E se durante a lavagem você sentir dor de ouvido, pressão forte, ouvido abafado, ou sensação de líquido entrando dentro do ouvido, o ideal é parar, porque isso pode ser sinal de alguma alteração na tuba auditiva. O problema não é fazer lavagem nasal. O problema é fazer lavagem nasal como se estivesse usando uma lavadora de alta pressão. Isso é exatamente o que mais leva pacientes ao consultório com o ouvido inflamado depois de fazer lavagem nasal.
Então sim, a lavagem nasal pode causar inflamação no ouvido, mas isso ocorre normalmente pela técnica errada e excesso de pressão. E talvez o principal aprendizado aqui seja esse. Mais força não significa lavagem nasal mais eficiente. Na verdade, muitas vezes significa o contrário. Lavagem boa é lavagem controlada, suave, direcionada e respeitando a anatomia do seu nariz. Agora tem um detalhe importante. Muita gente começa com dores leves no ouvido. Pressão, sensação de abafamento, dificuldade para entender a conversa e ignora achando que vai passar. Só que alguns sinais podem indicar uma perda auditiva inicial. E eu gravei um vídeo explicando exatamente o que são esses sinais que quase ninguém percebe no início. E uma outra coisa curiosa é que, como problemas aparentemente simples, como respirar mal durante o sono, podem afetar áreas que as pessoas jamais imaginariam, inclusive no desempenho sexual. Por isso eu também vou deixar o vídeo de como a apneia do sono pode causar impotência sexual, porque esse é um assunto que surpreende muita gente quando entende a conexão. Então assiste esses 2 vídeos porque eles complementam muito bem o que a gente conversou hoje. E até o próximo vídeo.